Continuação da história, O Pequeno Príncipe. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7,5 milhões de beberrões e 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhe uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter para o conjunto dos seus 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isto dava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam dos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, a seguir os da América do Sul, depois os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega do único lampião do Polo Sul, levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente 2 vezes por ano. Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros, como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peçam-lhes então que façam as contas. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas não percam seu tempo nessa matemática. É desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na terra, ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta, quando o anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Ele está bem em cima de nós, mas como ele está longe. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho.
a gente se sente um pouco só no deserto. Entre os homens, a gente também se sente só, disse a serpente. O pequeno príncipe olhou-a por longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe, como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso. Oh, eu te compreendo muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente, e calaram-se os dois. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, eu estou tão só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele. Se visse isto, começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade.
Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, extinto para sempre. Isto não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Mas, após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, respondeu a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom! E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma.
Compram tudo já pronto nas lojas, mas não existem lojas de amigos. Os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia se sentarás mais perto. No dia seguinte, o principezinho voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o principezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o principezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, diz a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganho nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela quem eu reguei. Foi ela quem pus sobre a redoma. Foi ela quem abriguei com o paravento. Foi nela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3, por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe, para não se esquecer. Foi o tempo que perdestes com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, respondeu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa. Mas tu não o deves esquecer. Tu
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não esquecer.